Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aqui ressuscitando. Sinta o cheiro da rosa, que se esgueirou pelas grades do portão e postou-se na rua com seu perfume, para que desse modo o olfato do transeunte fosse um odor de passos adiante, com a saudade da passagem por aquele portão que guarda seu jardim. Não deixe que sua visão o transporte pelas horas da transição, entre luz e noite, como se guardasse o leve sofrer da beleza da açucena, entre o matagal disperso de algum terreno baldio, que serve aos despejos dos sólidos plásticos, sem degradação, estugindo a placidez do verde e das flores. Tateie a aspereza do cimento no calçadão com a mesma intensidade, tal qual passa a mão no tronco dos coqueiros, com seus anéis que lembram as palmas que um dia balançaram e se deitaram ao solo até que serviu de teto para algum ser humano, para depois se diluir na chuva, luz e vento. Escute o canto dos ventos que transforma em notas musicais todos os intercursos do seu percurso em rumo de alguma coordenada ou no giratório de suas revoluções atmosféricas. Prove o sal das águas marinhas, o insosso de uma língua sobre a outra. Saboreie o ácido do vinho, assim como o humor dos alcalinos. Sinta o apimentado que incendeia sabores, o amargo do quinino e o doce evoluir de um mel dourado escorrendo do favo até as papilas gustativas. Mas agora que reconhecemos olfato, visão, audição, tato e gosto, vamos entrar noutro estágio da condição humana. Não somos prisioneiros de 5 sentidos isolados. Somos a integridade de todos eles. A síntese, noutro estágio do sensível, cuja palavra mais fácil ao nosso redor chama-se sentimento. O sentimento é a síntese humana da sua compreensão e tradução do universo, que ao mesmo tempo é ele, do mesmo modo, tal qual também se percebe nele. Somos e ao mesmo tempo estamos no universo. Aqui, neste horário do programa Paracuru, cidade que dança, falando desta síntese humana traduzida em sentimento, na expressão deste sentimento, em recriação deste sentimento e desta expressão. E quando sintetizamos o complexo, como se tudo fosse uma simplicidade, porque simplesmente se encontra ao nosso lado, ao mesmo tempo que somos a simplicidade que toma para si a complexidade. Somos um complexo ser que apenas consegue existir porque sintetiza tudo de modo a transformar-se no simples, numa sentença, numa expressão, num movimento de corpo. Agora imagine a única língua europeia que não tem parentesco e nem se assemelha a qualquer outra língua deste continente. Estamos falando da Euskara, do País Basco, e não falamos, mas sabemos que a originalidade é ao mesmo tempo o comum a todos nós. Porque falamos em Arrieta, que na sua origem basca quer dizer pedreira, pedregal, e em Luís, da origem alemã, querendo falar na glória de um guerreiro, ou na opção formal, mais simples e amável, que é aquele muito sábio. Flávio Sampaio conversa com Luís Arrieta, nascido no Barrio de la Luz,
no ano de 1951 no Distrito Federal de Buenos Aires, na Argentina. Filho de um pai basco e uma mulher de profundas raízes no território da América do Sul, entre os índios do norte da Argentina. E este Luiz Arrieta não se traduz na narrativa de uma biografia. É muito pouco. Talvez nunca consigamos traduzir a arte, que não é uma nuvem se formando ou se dissipando no céu, mas é a arte a síntese mais pura dos sentimentos se expressando aos demais. Assim como um confeiteiro que peneira, mexe, bate, aera, alisa, assa, carameliza, cobre, incorpora, desenha, enfeita, fatia. A confeitaria não é sabor simplesmente, tampouco o doce cheiro dos seus açúcares, nem mesmo a ponta molhada do dedo no merengue, tampouco a arte de cores, volumes e desenhos. A confeitaria é arte. A arte é a síntese dos sentidos. Ela é sentimento, ela é expressão. Como dizia o grande filósofo, advogado, político, orador e escritor romano Marco Túlio Cícero, que ao provar uma iguaria na Sicília se expressou em latim assim: tubus farinarius dulcissimo edulio ex late factus. Ou seja, deliciosos tubinhos de massa de farinha muito doces, recheados com leite. Luiz Arrieta, um menino dos anos 50 em Buenos Aires, filho da classe média portenha, mesmo que com uma renda familiar pequena, assistia ao cinema, teatro, os chamados musicais dançantes do teatro, que eram as peças chamadas de revistas, assim como iam a uma espécie de ópera lírica dramática, as chamadas zazuelas espanholas, e também aos espetáculos de danças étnicas e sociais da Ibéria. Por isso mesmo, sendo um jovem da classe média de baixa renda, vai trabalhar enquanto tenta fazer várias faculdades, sempre desistindo de seguir seus cursos. E trabalha como office boy, trajando paletó e gravata e um cabelo lustroso, como se ainda molhado, e de penteado firme com o uso de uma goma fixadora de cabelos, um produto chamado Gumex. Assim Luiz Arrieta assistiu, quando ainda um jovem se revelando, inicialmente na dança espanhola, a um rapazinho lourinho chamado Antônio Gades. Simples, um dos grandes nomes da dança mundial no século XX. Filho de um pai republicano que foi morto pela ditadura espanhola de extrema-direita do general Franco, que vai trabalhar para ajudar a mãe no sustento da família e nesta luta pela sobrevivência se torna dançarino da dança flamenca. Depois se desenvolve, se torna um dos grandes dançarinos do século XX, junto aos grandes nomes do cenário mundial, se torna amigo do balé cubano e muito homenageado por Fidel Castro, teve alguns casamentos, entre eles com a famosa atriz mirim espanhola Pepa Flores, que tinha o nome artístico de Marisol. Quando Luiz Arrieta dissera ao Flávio Sampaio que viu Antônio Gades dançando no seu início, ouviremos um artista expressando sua admiração. Pois foi assim que, a partir de um determinado momento desta conversa entre Flávio Sampaio e Luiz Arrieta, a arte se manifesta como a síntese do que é o ser humano, desde que se inicia no balé contemporâneo da cidade de Buenos Aires, então dirigida pelo fenômeno da dança mundial Oscar Arras. Aconteceu uma espécie de revelação a Luiz Arrieta. Isso acontece desde o princípio, quando a técnica que costuma preceder muita coisa na linguagem artística ainda não havia tomado tal dimensão em Luiz, e ele se revela artista integral quando sente em si o sentimento de pertencimento, ao mesmo tempo que, muito jovem e imaturo ainda, não se preocupa com o estranhamento da difícil linguagem e técnicas da dança. Ele consegue descomplicar tudo o que via e que experimentava. E esta natureza descomplicada só pode acontecer quando a arte não é sobretudo técnica, mas expressão e compreensão serena desta expressão.
Por isso, no Teatro Cervantes, em Buenos Aires, ele vai para uma audiência sem saber que haviam roupas específicas para a dança. E na correria para pegar um elevador, consegue esbarrar no Oscar Arraes sem saber que ele era o diretor. E então, uma pianista, no canto da sala, toca para que ele dance. E ele segue a fazer o que lhe indicam que faça. E no corpo de Luiz Arrieta, a revelação se deu quando ele eleva uma perna e seu corpo se abre, se dissolve naquele passo. Uma sensação inesquecível, de tal modo que toda vez que fala nisso, ele tem a mesma sensação acontecida no momento da revelação da arte. Nos dirá Luiz Arrieta: eu não tenho palavras para aquilo, são sensações puras. Eu não sabia que dava em alguma coisa. Assim, em 13 de março de 1972, com Issa Wittmann começa a ter aulas de balé na escola de arte. Por não ter conceitos prévios ou técnicas antecipatórias, mas sobretudo revelações de seu corpo na dança, Luiz Arrieta nos dirá: não criei nenhum tipo de preconceito com qualquer tipo de dança. Na minha ignorância, era tudo igual. E ainda hoje penso que é tudo igual. A expressão feita pelo corpo pode ser feita de todas as maneiras. Luiz Arrieta vivia na ditadura militar argentina, quando a pessoa era perseguida simplesmente por ser artista, independente do que expressava. E Luiz vem ao Brasil, onde vai estudar e trabalhar. Tatiana Leskova, Desmond Doyle, Ismael Guiza, Alex Briansky. Luiz conhece e dança com uma das estrelas internacionais da dança, que é a brasileira Isabel Seabra, a quem ele chama de Bebel. E na companhia de dança do Balé Estágio, Arrieta vai construindo a ideia de uma disciplina interna, que na verdade é a coletividade em cena compreendendo cada parte do conjunto. Em São Paulo, Luiz Arrieta tem contato com Sábato Magaldi, diretor de teatro, e com Antônio Carlos Cardoso, que transforma a Companhia de Dança de São Paulo. E o artista tem consciência da sua expressão. Ele sente quando dança a floresta amazônica, cuja figura central era a bailarina Margot Fonteyn, a grande bailarina inglesa do Royal Ballet. Margot, que nasceu Margaret Evelyn Hockman, era filha de Felix John Hockman, engenheiro mecânico inglês que trabalhou numa indústria de tabaco, e de sua mãe, Hilda Arkeson Fontes, que era filha ilegítima de uma irlandesa e de um industrial brasileiro chamado Antônio Gonçalves Fontes. E nos dirá Luiz Arrieta: era uma cena em que a floresta amazônica queima e morria todo mundo. E eu fazia o papel de um dos índios, quando na correria que representava o perigo da queimada, neste momento, eu cruzei com os olhos da Margot Fonteyn, e junto com o cansaço dela, com os vincos do seu rosto, ela tinha muita experiência. Já havia dançado igual inúmeras vezes, mas aquilo não era algo mecânico. Aquilo era grandioso demais. Foi grandioso demais para mim. Arte, pura arte. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Paracuru, cidade que dança, recebe hoje um artista de uma importância grandiosa na história da dança desse país. Um artista que nasceu em Buenos Aires, é argentino, mas que foi no Brasil que ele escolheu para fazer a sua linda carreira de bailarino, coreógrafo, uma pessoa da arte e uma pessoa da dança. Seja bem-vindo a Paracuru, Luiz Arrieta. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite e a honra desta entrevista. Te agradeço de coração. E, se me permite, já começando, queria parabenizar essa iniciativa que não sei se foi sua, imagino que sim, desta coleção de entrevistas,
e parabenizar a cidade e a Secretaria de Cultura, que investe em uma coisa tão aparentemente intangível, mas que é de uma importância crucial para o desenvolvimento das pessoas. Então, parabéns para você. Obrigado, Luizinho. Luiz, você nasce em Buenos Aires, você começa a dança não numa idade comum das pessoas começarem, ou ideal, como dizem, que é muito jovem, você já começa a dança um pouquinho mais lá na frente, e você começa a dança numa cidade que tem um movimento de balé clássico muito importante. O Teatro Colón de Buenos Aires é um teatro respeitadíssimo, um teatro de ópera respeitadíssimo no mundo. E o corpo de baile do Teatro Colón é a primeira companhia de balé clássico a atuar nas Américas. Portanto, é um lugar que tem um marco da dança muito importante para o mundo. No entanto, você resolve iniciar a sua formação na Escola de Dança Contemporânea da cidade de Buenos Aires, que também é um lugar importante, dirigido pelo Oscar Arraes, que é um coreógrafo que, a meu ver, é o coreógrafo mais importante de língua latina. Tá? É assim, eu considero o Oscar uma pessoa extremamente importante no nosso ofício. E você começa lá, nesse lugar. Como é que foi o teu início da dança? Foi a dança que chamou você? Foi você que buscou a dança e nesse momento começou? Ou alguém deu uma forcinha, vai por aqui que aqui é legal? Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Bom, como você disse, eu nasci em Buenos Aires, nasci em um bairro, no bairro de Lanús. Nasci no dia 3 de setembro de 1951. Uma noite, aliás, às 23h20 da noite, nasci, chuvoso, muito frio, fim de inverno, aí que eu vim para o mundo. Eu sou filho de Olga, uma ascendência indígena muito forte, da região do norte da Argentina, Santiago del Estero, e de Luiz Pablo, papá, o último filho de uma família que tinha emigrado da Espanha e vindo para Buenos Aires. E papai foi o último filho e o único que nasceu na Argentina. Os outros eram todos espanhóis. Origem vasco. Arrieta. Arrieta parece que quer dizer peito de pedra. Essa é a origem. Não me passou jamais pela cabeça fazer dança. Quando criança tinha os desejos que tem as crianças, desejos móveis, né? Porque um dia eu vou ser médico, outro dia não, eu vou ser bombeiro. E os dois, cada dia era uma escolha, né? De futuro. Mas também, logicamente, vou ser ator de cinema. Mas nunca me passou pela cabeça ser bailarino, estudar dança. Mas todo esse tempo de infância, da puberdade e da própria adolescência, sempre estiveram carregados da presença do teatro. Mesmo nas condições modestas que minha família vivia, né? Papai era confeiteiro. Era um artista à sua maneira, né? Uhum. E mesmo nessas condições modestas, a gente sempre assistiu ao cinema. Tinha dias que eram mais baratos, mamãe nos levava a assistir filmes, assistimos algumas peças de teatro, de dança. Por exemplo, assistíamos a presença da sociedade espanhola sempre foi muito grande, né? Na Argentina, pela própria colonização, assistíamos zarzuelas. Zarzuela é uma espécie de opereta característica da Espanha. E assistimos, me lembro também de ter assistido alguns programas no Teatro Avenida,
centro de Buenos Aires, lembro de ter assistido a algumas danças de diferentes regiões de Espanha. Sabe quem coreografava isto e quem dançava isto? Antônio Gades, que era quase uma criança novinho. Nossa, você jura? Que maravilha. É maravilha, é uma pessoa importantíssima na dança. Já de velho, que comecei a juntar este fio com este e a entender mais ou menos o que era. Fiz durante toda a infância e adolescência, na escola, no ginásio, fazia apresentações, sempre dirigi as apresentações da escola, fazia roteiros, coreografava, dançava tudo, mas não sacava ainda. Isso era estar fazendo dança e teatro. Com um bom tempo, como na escola, no ginásio, a educação que recebi foi mais orientada ao comércio, ao controle contábil, que naquela época se supunha que estava em futuro, e trabalhar em empresas internacionais, né, que trabalham portadoras de material e essas diferentes características. Aliás, nesse ramo, eu sou bastante bom. Eu fazia contabilidade e todas essas coisas. Fui office boy dos anos 70, né? Dos anos 70, fim dos 60, que era um office boy diferente. Éramos de terno e gravata, penteados com gomex, e que fazíamos todo, levávamos cartas, trazíamos cartas, todo caminhando. Não existia computador ainda. O computador estava começando. E numa cidade onde as pessoas são muito elegantes, né? Buenos Aires, as pessoas são extremamente elegantes. É muito gostoso, assim. O clima ajuda, mas também eu acho que é um pouco da cultura do argentino, essa elegância. Essa elegância que você tem até hoje. Eu não sei se se chamar elegância, é um costume. Aos 5 anos de idade, eu lembro que coloquei blazer e gravata para ir na escola, e assim foi até que terminei o ginásio. Então é um costume, né? E gravata, não gravata com elástico. Meu pai me ensinava a fazer o nó da gravata, porque no horário em que eu ia na escola, o papai já tinha ido a trabalhar, não tinha como ele fazer para mim. Então, é mais um costume que a gente vai desenvolvendo, né? Pessoalmente, até hoje, me sinto, às vezes, muito mais à vontade em um terno do que com bermuda. Você precisa vir morar em Paracuru, aqui você vai mudar um pouco o teu estilo, porque aqui não tem como a gente botar o terno. É um lugar, pelas fotos e pelas imagens, que é um lugar maravilhoso. Bom, você sabe que não posso deixar de contar isso, porque considero que deve ser importante. Eu saí das empresas que trabalhava, comecei a trabalhar temporariamente e, ao mesmo tempo, tentei começar 3 faculdades diferentes. Fiz um ano de Direito, fiz meio ano de Arquitetura e fiz um ano de Cenografia. Completamente perdido, sem saber o que eu queria fazer. No meio disto, 2 intentos de suicídio, e que por sorte consegui sobreviver, mas que penso que isso deve ter marcado de uma maneira importante minha decisão. Você me disse assim, tem alguém que lhe empurrou? Você sabe que naquela época tinha um colega, Miguel Ángel, que ele trabalhava em outra empresa, eu acho que nos conhecíamos assim, de office boy, né? E ele sempre falava, vai assistir tal filme, ou vamos juntos assistir tal filme, vamos juntos assistir tal peça de teatro. E ele me levou assim a algumas apresentações, e algumas delas foram de dança. Assisti 2 ou 3 apresentações da companhia de Oscar Arás, do Ballet Contemporâneo da cidade de Buenos Aires. Assisti um Romeo e Julieta de Oscar Arás, que possivelmente você tenha dançado, não sei. Não, do Arraiz eu dancei Magnificat. Porque Oscar Arás remontou
essa Romeu e Julieta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Deve ter sido antes da sua chegada. Né? Isso. E eu fiquei muito cômodo assistindo aquilo. Quando eu digo muito cômodo, digo que eu me sentia como que eu conhecia tudo isso. Parece ser que tudo isto tinha algo que eu já sabia. Digo isto sem nenhuma arrogância. Eu tinha a impressão de que eu sabia mexer com isso. Quando eu digo com isso, me refiro assim, desde acender a luz do teatro, abrir a cortina, escutar o som, fazer a roupa, fazer as coreografias, fazer tudo, a marcação, tudo, dançar, fazer o cenário, tudo me parecia muito familiar. Por outro lado, eu era extremamente ignorante com tudo aquilo. Então não sabia que tinha que ter alguém que faça a coreografia, a roupa, o cenário, dirigisse a cena. Eu não sabia que o bailarino tinha que aprender a dançar. Eu não sabia que o bailarino tinha que fazer um curso, fazer aulas e começar em um determinado momento da vida para que em outro momento ele estivesse em condições de dançar. Então, nesse grau imenso de ignorância, eu estava também trabalhando numa empresa que ainda existe, que é a empresa Lever, Champuceira, Omo, todas aquelas marcas famosas que existem aqui no Brasil também. E eu estava em um lugar muito promissor dentro da empresa. Eu acho que eles viam em mim alguma possibilidade de futuro e estavam querendo investir em mim. Num desses dias, esse colega, que me incentivava muito a assistir, ele me liga e me diz que na companhia de Oscar Arraes tinha se aberto um curso. Era um curso de 3 anos só para homens, só para rapazes, devido à falta de rapazes que também tinha em Buenos Aires, também tinha aqui, imagina, em Buenos Aires também. E que ele estava muito afim de se inscrever, enfim, e me perguntava se eu estava afim também. Eu respondi que sim, mas com o mesmo entusiasmo que poderia ser, sim, me dar uma batata frita, sei lá. Não tinha nada especial, entende? E aí chegou o dia da audição, porque tinha uma audição, né? E cheguei lá, tinha como 100 ou mais rapazes para fazer essa audição, porque eles só iam escolher 10 pessoas. E, enfim, fui lá, falei que ia fazer audição, me falaram, bom, pode subir lá para se trocar. Eu, na minha ignorância, não sabia que tinha que se trocar, não sabia que tinha que ter roupa especial para aquilo. E, então, a pessoa que me atendeu me disse, bom, vai falar lá em tal andar do prédio com tal pessoa para ver se eles lhe autorizam a fazer a audição de alguma outra maneira, né? E corri para o elevador, atropelei uma pessoa que estava subindo e depois fiquei sabendo que era Oscar Arraes. Meu Deus! Essa foi minha entrada triunfal. E, bom, eu fiz a audição descalço, tirei a camiseta, fiquei com a calça arregaçada e fizemos uma audição numa sala. Então, estou me demorando em contar tudo isso. Está ótimo. Porque isto é, para mim, é de fundamental importância. E é lindo, é poético, você é um artista e você nos traz a tua vida de uma maneira que nos faz sonhar com isso, nos faz imaginar como é que foi. Está muito lindo. Eu imagino que deve ter sido um momento muito importante na tua vida e você conta isso com o teu coração. É muito legal.
Você sabe que a audição era numa sala de um teatro Cervantes, e a sala esta era a sala onde ensaiava a orquestra do teatro, que tinha sido liberada para esta audição, uma sala que é uma réplica do palco. Então, a sala, para mim, que não tinha hábito de andar em palco, aquele era um espaço imenso. E fiquei fascinado com a ideia do espaço, a altura, tudo. E num canto da sala tinha um piano de cauda com uma pianista. Eu lembro pouca coisa, sei que nos pediram para caminhar em diagonal, a pianista tocava, eu acho que a gente caminaria no ritmo da música. Este curso não tinha obrigação da pessoa de saber alguma coisa. Era para rapazes que sabiam ou que não sabiam também. E depois colocaram umas barras no centro, pediram para fazer algumas coisas, que imagino seria um tangire frente à barra, uma coisa assim, fazer uma contração, e nos orientaram para fazer o que depois fiquei sabendo que se chama cambrene. E quando eu fiz esse movimento de projetar o torso para o céu, eu senti como que o corpo se abria, se dissolvia naquele espaço. O corpo virou nada. E ao mesmo tempo foi uma sensação inesquecível. Eu, cada vez que falo disso, eu consigo ter a sensação desse momento. Que maravilha! E bom, depois disso, realmente, eu não pensava naquela época, eu não tinha ideia. Eu estou tentando, cada vez que falo disso, eu tento lembrar exatamente o que foi aquilo. E eu não consigo lembrar com palavras. Eu consigo ter a sensação que ficou registrada, eu digo no corpo, mas em tudo, é no corpo, é na alma. E ao dia seguinte eu voltei na empresa e falei que eu só podia trabalhar de manhã porque de tarde eu tinha mais de balé. E eles devem ter achado uma estupidez minha, primeiro porque eu estava num lugar na empresa com tão pouca idade, eu tinha de 20 para 21 anos, eu estava num lugar muito promissor. E você sabe que, además, eu começava a fazer isto sem saber, eu nunca pensei que isto dava algum dinheiro. Eu não sabia que se recebia. Falei para a empresa, eles falaram que não podia, então eu fui desligado da empresa e comecei no dia 13 de março de 1972 a fazer aula todos os dias com minha primeira professora, Ilse Wittmann. Ilse Wittmann é uma importantíssima professora falecida há 2 anos atrás. Ela foi companheira da Márcia Aidé, contemporâneas, na companhia de João Franco, no Ballet de Stuttgart. E depois outro companheiro que eles tinham em Stuttgart era Johnny Mayer, e quando Johnny Mayer foi convidado para dirigir o Ballet da Ópera de Hamburgo, ele pediu para Ilse Wittmann acompanhar ele como assistente, né, para organizar essa nova companhia, hoje em dia tão famosa e tão importante. Naquela época que o Johnny Mayer pegou aquela, era uma companhia que só se dedicava a acompanhar as óperas. Sim. Johnny Mayer transformou esta companhia numa primeira companhia de nível internacionalíssimo e, además, a criar as escolas que tem em Hamburgo, que são escolas de dança importantíssimas, né? Bom, essa mulher, Ilse Wittmann, foi minha primeira professora de ballet clássico, e nós também tínhamos nesse curso, lamentavelmente não muitas vezes, mas algumas vezes tínhamos aulas de moderno, técnica Graham e moderno alemão, com a professora Renate Jotelius, uma bailarina alemã que
morou e chegou a falecer também em Buenos Aires. Buenos Aires sempre teve muita força na dança moderna, né? E essa foi minha base, junto com a presença de Oscar Arraes. Trabalhávamos a gente trabalhava, estudava no Teatro Cerdán, saía do camarim, onde me trocava, por exemplo, e passava por uma sala que tinha um pequeno vidro, uma janelinha para a gente olhar um pouco, e eu ficava assistindo um pouquinho dos ensaios dos Oscar Arraes, ensaios que às vezes eram descalços, outros nas pontas, outros na meia ponta, outros com sapato de salto. Eu fui formando toda a minha maneira de entender dança dessa maneira. Por isso que eu não criei jamais nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de dança. Na minha ignorância, era tudo igual. Aliás, hoje em dia penso que é tudo igual. A expressão transmitida através do movimento pode ser feita de todas essas maneiras, né? E nós era muito calado, muito tímido, e eu escutava muito os outros colegas no camarim, quando a gente se trocava, falando. Eles tinham mais conhecimento, a maioria deles. Então, alguns já faziam aquele tipo de técnica, né? Aí fiquei sabendo que existia uma tal de moderno, um tal de jazz, um tal de clássico, um tal de musical. Na Argentina tinha muito, hoje em dia tem muito menos, mas tinha muito teatro de revista. Então tinha toda uma técnica também para trabalhar aquilo. E você, Luiz, você estudou, você começou com uma dança contemporânea, quer dizer, você já começou por um lugar onde a maioria das outras pessoas terminam a sua formação, porque geralmente se começa com balé clássico e se migra para a dança contemporânea. É o comum, é o mais comum. Você faz um seu serviço ao contrário, né? Você começa com a dança contemporânea, já começa com um mestre da dança, que é o Oscar Arraes, mas também você tem formação em balé clássico com pessoas importantíssimas, como Tatiana Leskova, Desmond Doyle, o Ismael Giesel, que eu imagino que tenha sido importante na sua vida, o Oleg Briansky, que é um professor internacional, e vários outros, assim, que é uma constelação de bons professores na sua vida. Vendo hoje, você acha que a sua formação foi legal, assim, foi consistente lá na Argentina, para depois você chegar aqui no Brasil e com essa carga e essa bagagem que você já chega para o balé estágio, que a gente vai falar ali na frente, e para o balé da cidade de São Paulo, onde você inclusive chega a ser diretor? Olha, eu vou corrigir um pouquinho o que você falou. Em realidade, o início foi muito mais com dança clássica. Sim. Que o estúdio foi dedicado a dança moderna, que naquela época se chamava moderna, né? Sim. E até porque era com técnicas, Marta Graham principalmente, mas tinha outras técnicas como o Celimão ou alguma outra coisa que também a gente recebia. Mas isso foi aos poucos. Mas, de todas maneiras, como você diz, as duas me foram apresentadas desde os primeiros momentos. Eu acho que tanto a Ilse Wittmann como a Renate Schotelius, elas tinham uma concepção também do que era dança clássica e dança moderna muito aberta. Então, eu no fundo, sabe, eu percebia que eram maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo
todas estavam norteadas por um mesmo pensamento. Quanto aos outros professores, eu tenho que reconhecer que eu, de alguma maneira, devo ter a vida toda conduzida por alguma coisa, por alguém, porque eu nunca me mexi muito e me foi apresentado um após o outro o melhor que tinha da dança para poder estudar, ou para poder dançar, ou para poder entender de que se tratava isso. E assim fui. O tempo de Buenos Aires foi muito pouco. 2 anos depois eu já vim para o Brasil. Possivelmente, además, eu vim em um momento social argentino bastante importante. Foi uma época que já começava muita violência de parte da ditadura na Argentina. Os artistas eram muito perseguidos, simplesmente por você ser artista. Então, não sei o que poderia ter acontecido que eu permanecesse mais tempo. Eu lembro que eu conheço muitos colegas que muitas vezes foram detidos, porque eram atores, porque eram bailarinos, enfim. Então, 2 anos depois que eu comecei, eu já vim para Brasil em uma situação muito especial, que também não posso deixar de falar. A bailarina, atriz, coreógrafa, diretora Marilena Ansaldi. Importantíssima na história da dança de São Paulo, uma pessoa incrível. Exato. Que leva o teatro para a dança, né? Exatamente. A Marilena Ansaldi, naquela época, no ano 74, o Ballet Station foi criado em 71, eu acho. Sim, porque o ano passado o Ballet Station fez 50 anos. Sim. E o Ballet Station, que ainda era uma companhia nova, né? Estava trabalhando também com Marilena Ansaldi. Eu não sei se Marilena dançaria algo. Marilena ainda não tinha começado toda essa pesquisa com teatro, né? Marilena, eu não sei se ela dançava, se coreografava. Eu sei que o Marica e Décio pediram para Marilena Ansaldi ir para Buenos Aires a procurar um bailarino. Porque aqui necessitava, né? Aqui seria difícil de conseguir os bailarinos. O nosso público precisa saber que a mesma ditadura que havia na Argentina, que você trata, né, dessa repressão contra os artistas, também existia aqui no Brasil. E esse programa, Luiz, nós fizemos 2 programas com o Ballet Estágio, comemorando os 50 anos de fundação. E a gente revelou muitas questões que às vezes o nosso público não sabia. Dessa resistência que o Ballet Estágio fez à ditadura militar brasileira. Então você sai de uma resistência à ditadura, você vem para um outro país, que também é uma ditadura militar, mas que aqui, pela ignorância dos nossos militares, eles não sabiam que o Ballet Estágio fazia oposição a eles, porque eles não entendiam o código da dança, né? A maneira de dançar para eles não era clara, para que eles fizessem uma repressão maior. Então, como é que é a tua chegada? A Marilena te achou? Continua, por favor, que é bárbaro isso. A Marilena foi procurar um bom bailarino, se possível 2, ou um bailarino muito experiente e outro menos experiente. E em Buenos Aires tinha tido audição para o Teatro Colón, para o Teatro Argentino de La Plata, que são grandes companhias, né? E imaginam que nessa época todos os bons bailarinos já estavam contratados. Eu, nessa época, estava dançando um show de Nacha Guevara. Nacha Guevara é uma showwoman que ainda trabalha na Argentina, também muito importante, que fazia shows muito especiais.
O show dela estava já avisado também, porque era um show com conotações políticas, né? Um show onde ela recitava ou cantava poemas de Mário Benedetti ou Pablo Neruda. Então, você imagina que já era um show olhado como necessário de repressão. E a Marilena foi me assistir naquele show e ela falou para mim que queria vir, eu aceitei imediatamente. E depois de 2, 3 meses cheguei aqui ao Brasil. Tem uma história curiosa, porque que fiquei sabendo depois. Marilena voltou da viagem de Buenos Aires e todo mundo perguntou o que ela tinha achado lá em Buenos Aires. Ela falou que tinha encontrado um rapaz alto, sei lá o quê. E aí, pergunta de bailarino, né? Perguntaram para ela, mas o cara é bom, o cara tem técnica, né? Sabe? E ela respondeu, não, ele não dança nada, mas ele tem uma educação. Arieta, outro dia eu vi uma foto tua, porque assim, quando eu já lhe conheci, você tinha parado de dançar, embora a gente já se conheça há algum tempo, você já era um coreógrafo respeitado no país. E outro dia eu vi uma foto sua pelas redes sociais, dançando com a Isabel Seabra, que foi estrela do Scala de Milão, minha colega também lá no Teatro Municipal. E me surpreendeu muito o teu físico, Luiz, porque assim, né, como você era bonito no sentido de ser bailarino, né, como você era um bailarino bonito, umas pernas longas, uns pés alinhados, uma linha, né? Isso Marilena deve ter visto, com certeza, que você ainda não podia estar pronto, mas que você tinha um futuro esplêndido pela frente, porque a gente sabe que você foi um bailarino espetacular, né, em São Paulo, tanto no estágio quanto no corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, que é a empresa que você também ajuda quase a fundar. Bom, você está falando da foto com a Bebel Seabra. Isso. Você sabe que quando a Bebel, o público tem que saber que a Isabel Seabra é uma artista de primeira grandeza no nível internacional. Que ela chegou a dançar com grandes nomes da dança, inclusive com Nureyev. Mas ela dançou comigo também, viu? Ela dançou comigo também, ela não dançou só com você, viu? É? Também tenho fotos dançando com ela. Tá vendo? E você sabe que quando conheci a Bebel no Rio de Janeiro, fazendo aula com Tatiana Lescova, a Bebel era uma criança praticamente quando eu conheci. E quando fui para São Paulo para dançar com Ballet da Cidade de São Paulo, sob a direção do Antônio Carlos Cardoso, a Bebel também chegou em outro momento, e acabamos dançando algumas poucas vezes. Quando eu recebi essa foto e vi essa foto, eu também fiquei impressionado, mas por um motivo possivelmente oposto ao seu. Eu, quando vi a foto, eu pensei, como era feio. Nossa, você é lindo, cara, imagina, você era um garoto lindo, né? Naquele momento, assim, a Bebel bem mais novinha. Mas quando a gente se acha mais feio, mais lindo, é porque a gente interiormente deve sentir outra coisa. Enfim, verdade. Foi um choque, sabia? Quando eu recebi essa foto, eu comentei com a Bebel. Mas dancei um tempo com balestágio, muito pouco tempo, mas um tempo importante para aprender aquilo que intuitivamente eu acho que sabia. A ideia da disciplina interna, porque não é simplesmente uma questão de protestar através do movimento ou de ser um ponto de resistência artístico. Não é isso é consequência.
é motivado, todo isso era motivado porque existia e existe uma verdade que está presente no estágio, que é da colaboração mútua entre todos, do aprender todos a trabalhar em todos os aspectos e em todos os lados da criação artística. Então, isso mesmo, nesse pouco tempo que fiquei com o estágio, ele veio a solidificar aquilo que imaginava que deveria ser. E de aí passei para o Ballet da cidade de São Paulo. Naquela época se chamava Ballet do Teatro Municipal. O nome foi trocado porque, evidentemente, cada vez que a companhia viajava para fora, eles perguntavam por que se essa companhia se chamava Corpo de Baile do Teatro Municipal. Eles queriam saber se os solistas também iriam. Até explicar tudo isso, Antônio solicitou a mudança do nome para Ballet da cidade de São Paulo. E também houve toda uma mudança de estética, né? O Antônio Carlos Cardoso, ele provoca uma mudança estética que sai do balé de repertório do século XIX e passa a fazer uma dança mais contemporânea, mais linkada, inclusive, com aquela casa, que é a casa da Semana de Arte Moderna, eu acho. Sim, o Antônio, olha como te comentei anteriormente, como que eu fui conduzido, né, ao encontro com todas essas pessoas. O primeiro dia que cheguei do aeroporto, fui diretamente para a casa de Marilena Ansaldi, que era o endereço que eu tinha. Na casa de Marilena Ansaldi, fui apresentado para o marido da Marilena Ansaldi, naquela época, Sábato Magaldi, que é um nome importantíssimo do teatro brasileiro, crítico de teatro, já falecido, e que naquela época era secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Enquanto esperava Marilena terminar de se arrumar para ir ao ensaio do ballet estágio, eu com as malas na mão ainda, né? Chegou Antônio Carlos Cardoso na casa. Antônio Carlos Cardoso tinha chegado nesses dias, há poucos dias, tinha chegado da Bélgica, onde ele dançava no Ballet de Flandres, e que tinha sido convidado pelo Sábato Magaldi para assumir a direção do Ballet do Teatro Municipal de São Paulo. Que coincidência, vocês chegaram juntos. Chegamos juntos. Sim. Você vê que tem alguém manipulando o destino por trás. Com certeza, Luiz, com certeza, certamente. Depois de um tempo, quando saí do estágio, Antônio me convidou para ir a fazer parte do elenco. Ele novamente, quando me viu na aula e tudo, falou: olha, Luiz, você ainda é muito fraco, mas gosto de te ver e gostaria de que você participasse da companhia. E assim foi. Foi ótimo. Depois de pouco mais de um ano, me falaram que a Associação de Ballet do Rio de Janeiro, dirigida por Dalal Lascar e Márcia Kubitschek, estavam precisando de rapazes para uma criação de um ballet da Floresta Amazônica de Vila Lobo. Não sei se você chegou a dançar isso. Não, eu não dancei, mas eu já era professor na companhia e dava aulas quando ele foi remontado para o Teatro Municipal, porque ela foi feita para a Associação de Dança do Rio de Janeiro, mas ela remontou para o Corpo de Baile. Isso. Na oportunidade foi a Margot Fontaine, que foi convidada para dançar o papel principal, que já era uma senhora em todos os sentidos, pela idade, mas principalmente porque era realmente a presença de uma senhora da dança. Emanava uma energia fantástica que podíamos aprendi muito só olhando. Aliás, eu sempre aprendi só olhando um pouco
Não sei se estudei tanto assim, mas essa é a sensação que eu tenho. Às vezes pode ser que seja diferente. Se você estudou ou não estudou, eu não sei, mas você é um mestre da dança. Isso todos nós sabemos. Oh, querido, muito grato por todos os elogios. Me deixa contar algo da Margot? Claro, é importante. Quando chegou Margot Fonteyn, ela chegou com uma agenda cheia, imagino, dela, apesar de estar terminando, né, os anos de dança dela. E ela chegou e quis aproveitar o ensaio que estava tendo no Municipal do Rio de Janeiro, da Floresta Amazônica. Eu acho que ela quis ir para ver um pouco os andamentos, né, da música e tudo. E ela botou um jogging, uma coisa assim, e o partner dela, David Wall, que acompanhava ela, do Royal Ballet, vieram e acompanharam. Nós, me refiro assim, o corpo de baile e todos os bailarinos que faziam parte da associação de ballet, estávamos ensaiando e Margot Fonteyn marcava um pouco os lugares, sabe? Ela tinha que fazer os ajustes, porque ela tinha 2 ou 3 paredes que tinham sido coreografados em drama em Londres, né? Então ela tinha que colocar ali. Tem uma cena no final da Floresta Amazônica, que a Floresta do Amazonas pega fogo por um feitiço, né? Enfim, e pega fogo e nós tínhamos que correr, fazer uma cena. Eu fazia papel de índio, éramos muitos índios, porque é uma história que acontece lá, numa região de índio, né? Mas também tem outros personagens mais mitológicos. E quando a floresta pega fogo, fazíamos uma cena de medo, de dor, de tudo, né? Achando que estávamos fazendo algo que prestasse. E Margot Fonteyn, ela, quando chegou essa cena, ela marcou e aproveitava cada um de nós que passava por perto e olhava, né? E nos olhos da gente, querendo encontrar uma coparticipação dessa cena, porque é uma cena que envolve todo mundo. E em um desses momentos eu cruzei com os olhos dela e junto com o cansaço dela, com as rugas dela, ela tinha uma expressão, possivelmente uma expressão de muita experiência, cenas que ela já terá feito muitas vezes, mas que era de uma beleza impressionante. E eu fiquei paralisado, eu creio, porque eu acho que foi o primeiro momento em que eu percebi que eu não estava fazendo nada. Aquilo era grandioso demais. A gente estava simplesmente brincando de balé. E eu fiquei a noite inteira sem dormir. Eu não sabia. Eu me perguntava, Luiz, o que você está fazendo? Eu acho que esse foi também um momento importante de mudança. Tá? Aquilo foi grandioso demais, sabia? Poxa, Luiz, que depoimento maravilhoso. E assim, o público precisa saber um pouco mais sobre Margot Fonteyn. Ela era uma primeira bailarina do Royal Ballet de Londres. Ela tem uma carreira fantástica no mundo da dança, porque ela foi a bailarina escolhida por Rodolfo Nureyev para ser sua parte, né, aqui no Ocidente, depois da sua fuga da União Soviética. E essa parceria com o Rodolfo Nureyev a tornou conhecida no mundo inteiro. Eles não dançavam mais em teatros, eles dançavam em estádios de futebol. Tamanho era o público que essas pessoas tinham. Então, assim, a pessoa a quem você está se referindo, que no início da sua carreira você aprendeu com o olhar, é uma artista de primeira grandeza e uma artista que possivelmente é uma das 10 melhores bailarinas do século, ou, quem sabe, da história da dança. Né? Então, assim, que momento lindo, e obrigado pelo teu depoimento que a mim me emocionou.